A criação do Instituto de Física em 1970 representou um marco do ponto de vista do desenvolvimento da física e, por que não, de toda a ciência, na medida em que se tratava, naquele momento, da reforma universitária, criando os institutos. Então, considero esse passo como tendo sido fundamental para o desenvolvimento da física no Brasil. Como que era ensinar física há 50 anos atrás? Olha, eu vou dizer uma coisa que pode até mesmo chocar alguns, mas nós não evoluímos na prática do ensino de física. Adotamos, na verdade, os mesmos métodos de 30, 40 anos atrás. Isso porque, na verdade, temos nos descuidado um pouco de introduzir novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. E eu acho que o ensino hoje não é muito diferente do que nós tínhamos 30 ou 40 anos atrás. Só um minutinho. O senhor viu, professor, o senhor conversa com ela. Ok. Tá? Ok. Está olhando mais para a câmera. Conversa Ok. com você. Posso? Peraí. Melhor fechar a janela. Porque ali é passagem de ônibus, tá? Peraí. Pode ir. Professor, na sua avaliação, a física, ela entrou pela porta da frente no Brasil? Eu não saberia dizer exatamente o que nós estamos falando ao nos referirmos à porta da frente, né? Mas, de qualquer maneira, a física foi implantada por conta do interesse das oligarquias de criar uma grande universidade, nos moldes das grandes universidades europeias. De forma que foi um movimento para iniciar a física no Brasil de oligarcas, né? E, em particular, o interventor, né, do Getúlio Vargas em São Paulo. Era uma tentativa de reerguer o Estado de São Paulo, tendo em vista a derrota, né, na Revolução de 30. Né? De forma que a física entrou no Brasil por conta da iniciativa de grandes figuras paulistas. E aqui o interesse era o de reerguer o Estado de São Paulo. E como é que o senhor vê hoje a pesquisa no Brasil relacionada a 50 anos atrás? Nós demos um salto, nós evoluímos, o nosso estúdio científico, ele posso dizer, é igual ou compatível ao estudo científico internacional? Então, eu gostaria de chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que o ensino não evoluiu. Na verdade, eu acho que o ensino de física no Brasil passa por uma fase muito ruim, né? E, nesse aspecto, nós estamos quase que na mesma situação de 40, 50 anos atrás, e quem sabe 60 anos atrás, né? Agora, do ponto de vista da pesquisa, certamente o país evoluiu muito, a física cresceu muito e se internacionalizou muito. Publicamos mais do que nunca, de forma que a nossa ciência como um todo, né, e a física em particular, hoje tem um bom reconhecimento do ponto de vista da comunidade internacional. É claro que nós temos relativamente pouco tempo de pesquisas físicas no Brasil, mesmo porque esse primeiro movimento que se iniciou em 1934, ele teve uma penetração muito pequena do ponto de vista do território nacional. A física ficou por muito tempo restrita praticamente a São Paulo e Rio, né?
Agora, com a reforma universitária e a criação dos institutos, a física cresceu muito e ela acabou tendo encontrado um solo fértil na medida em que agora você podia contratar físicos, né, para fazer pesquisas e, o que é mais importante, é o tempo integral, porque esse regime é o que faz a diferença. Não adianta ter universidades onde as pessoas dão aulas nas universidades, ministram aulas, né? O que é importante aqui é o RDIDP, que é o regime preferencial das universidades públicas, as boas universidades públicas. Agora, pessoalmente, acho que ainda falta, e não estou falando só da física, estou falando da ciência como um todo, né? Algum trabalho que represente uma mudança de paradigma. Isso nós não temos. Realmente não houve ainda um trabalho científico, né, que tenha ganhado o mundo, obtido destaque e sendo ou fazendo jus à indicação para um prêmio Nobel, por exemplo. E nós também temos poucas publicações, né, em revistas como Nature e Science, né? De qualquer maneira, evoluímos muito, não dá nem sequer para comparar, né? Hoje publicamos muito, mas, do meu ponto de vista, ainda faltam trabalhos que representem realmente mudanças de paradigma. O senhor acha que é possível popularizar o ensino de física no Brasil, partindo do que o senhor falou agora? Eu acho muito importante despertar vocações. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Fazer com que o jovem, até mesmo as crianças, né, se interessem pela ciência, porque quando há interesse, nós podemos, de fato, ter pessoas que venham a se dedicar no futuro a fazer ciência. Então, essa questão da popularização ou da divulgação, consideramos ser muito importante, porquanto é uma forma de despertar vocações. Como o senhor acha que o Instituto de Física, como uma instituição acadêmica, ele pode colaborar nessa missão de popularizar? O Instituto tem tomado algumas iniciativas nessa área, mas ele precisaria ser muito mais proativo, né? Porque hoje as pessoas estão se esquecendo das novas tecnologias. Veja a web, né? Veja, por exemplo, alguns sites que você encontra farto material educativo interessante. Eu acho que o Instituto de Física evoluiu muito, mas numa prática que eu acho que com o tempo vai despertar cada vez menos interesse. Então, eu acho que o Instituto deveria se voltar, né, para a divulgação utilizando as novas tecnologias. É claro que temos, por exemplo, um acervo do nosso laboratório didático que é incomparável no Brasil, né? Temos um laboratório de demonstrações, mas veja-se que essas iniciativas, todas elas demandam a presença das pessoas num determinado espaço físico. E isso limita muito a ação, né, da divulgação científica. Eu acho que com as novas tecnologias nós temos instrumentos muito mais eficientes, eficazes, né, do que aqueles que requerem a presença das pessoas num determinado local, né? Então, eu acho que o Instituto deve começar a pensar na divulgação científica utilizando a internet, por exemplo. O senhor acha que, por conta dessa divulgação, que o senhor criou o Laboratório Didático Virtual, o senhor pode falar um pouco desse seu projeto para a gente? Porque ele já
já tem escolas públicas fazendo parte e também a comunidade, ela já pode fazer uma pesquisa em algum site. O senhor pode falar um pouco o que é esse projeto? Então, eu gostaria de falar, na verdade, de 3 projetos, né, de minha iniciativa e de um quarto que estamos começando agora, né? Um primeiro projeto é fundar o nosso Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada, né? E lá criamos o eFísica. No eFísica, nós disponibilizamos material didático, vídeos, né, para as escolas, para os alunos, né, acessarem. Eu criei também, como coordenador de tecnologia da informação da universidade, a IPTV da USP. Eu acredito muito na TV, né, onde o acesso aos conteúdos sejam via internet, que é o conceito de IPTV. Então, nós estamos agora planejando aumentar a intensidade de fornecimento de conteúdos, né, via IPTV, e estamos acreditando nessa iniciativa. Nós criamos também o STOA, né, como uma rede social da universidade, né, e estamos agora criando um portal mediante o qual nós possamos disponibilizar conteúdos digitais, né, e isso para todo o mundo. Esse portal nós vamos, num primeiro momento, disponibilizar cerca de 500 aulas produzidas por docentes da universidade. Então, nós estamos acreditando muito nas novas tecnologias para efeito de divulgação. De forma que o eFísica é certamente uma iniciativa e as pessoas podem ter à disposição delas material didático, né, interativo, vídeos, etc. Mas eu estou chamando a atenção para essas mudanças, né, que acontecem hoje no mundo. As pessoas assistem cada vez mais vídeos no YouTube e essa tendência é crescente, é crescente. Ou seja, nós temos que explorar, né, essas novas alternativas. Sim. O senhor acha que é importante, deixa eu reformular a pergunta, existe parceria público-privado dentro desse projeto? Ou é Instituto de Física que está apoiando tudo? Tem apoio de empresa privada? Então, nós temos apenas uma experiência, né, com a Dell, de produção de material didático para escolas públicas no município de Hortolândia. Então, fizemos uma parceria e esse material não é um material que está à nossa disposição, mas certamente está à disposição de um conjunto de 26 escolas do município de Hortolândia. E aí nós fizemos uma parceria com a Dell. Por que não existe uma parceria com laboratórios que têm interesse em pesquisa do Instituto, com empresas que têm interesse por educação? O que o senhor acha que acontece? Eu acho que falta um pouco... quer dizer, nós não temos a capacidade, na verdade, de ir atrás, né, e de buscarmos essas parcerias. Na verdade, a comunidade acadêmica ela é muito focada nas atividades na academia, né, e ela não se abre muito, né. Além do que, há um pouco de resistência também na universidade com parcerias, né. Mas, de qualquer maneira, do meu ponto de vista, acho que seria muito importante. E nós, particularmente, estamos abertos a parcerias. E o senhor acha que o senhor acha que essa ação de educação dentro da internet, ela vai ajudar a popularizar mais a física no Brasil e no mundo? O senhor acha que isso vai ajudar a atrair mais jovens? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, né? É claro que para atrair o jovem, você precisa produzir material didático adequado
produzindo conteúdos que sejam de fácil compreensão, que sejam interessantes, que sejam bonitos, atraentes. Né? Não é só forma, mas também não é só conteúdo, é conteúdo e forma. Né? É importante conteúdos, mas a produção, a qualidade da produção é muito importante. Tem que ser uma coisa atraente. Você não vai hoje atrair jovens produzindo coisas mal feitas por amadores. Né? Eu acho que nós precisaríamos nos profissionalizar no processo de produção. Professor, na sua opinião, qual é a maior dúvida de um leigo no campo da física? O que as pessoas perguntam mais para o senhor? Eu não sei porquê, mas tem havido muito uma tendência das pessoas se interessarem por física quântica. Né? Eu acho que essa é a palavra da moda. Né? Muita gente fazendo uso desse termo, na verdade, indevidamente, porque as pessoas não têm uma boa noção, né, do que é a física quântica. Mas eu diria que hoje uma das coisas que as pessoas mais se interessam é entender a física quântica. É claro que nessa procura pelo entendimento, a meu ver, há um pouco de misticismo aí, tá certo? Mas não importa. Há um interesse, né, em entender física quântica. E a outra área da física, e não é por acaso, é a teoria da relatividade, né? Que ainda é certamente uma área da física que desperta muito a atenção dos leigos, né? Até mesmo porque muitos filmes fazem alusão, uma viagem ao passado, e as pessoas querem saber, mas isso é viável ou não, né? Viagem no tempo. A teoria da relatividade, que alterou as nossas concepções, né, sobre o espaço e o tempo, ela desperta realmente, até hoje, muita curiosidade. Professor, voltando um pouco lá atrás, eu vi que essa semana a FUVEST, ela disse que caiu muito a procura por curso à distância. O senhor sabe explicar por quê? Eu tentei responder à jornalista que não é que tenha caído a procura, mas nós mudamos as regras na universidade de tal maneira a que tenhamos 90 vagas, né, para cada município. Nós temos 4 municípios, né? E no ano passado se permitia a migração de quem entrou em São Paulo e poderia ir para o interior. Agora, uma decisão, acho que da Pró-Reitoria ou do Conselho de Graduação, não permite mais essa migração. Como consequência, nós temos hoje 90 vagas oferecidas em São Carlos e 90 vagas oferecidas em São Paulo. Mas são municípios cuja população difere por um fator 100. São Carlos tem 200 mil habitantes, né? São Paulo tem 20 milhões, a grande São Paulo, estou falando aqui da região metropolitana, né? Então, isso realmente fez com que esse ano nós tivéssemos vagas ociosas. Eu acho que o que seria importante é que o aluno que entrasse no curso pudesse escolher, eventualmente, se matricular em São Carlos, Ribeirão Preto. Então, esse ano, de fato, o que aconteceu é que nós não preenchemos todas as vagas do interior, né? E é isso que foi a diferença do ano passado para esse. Só para você ter uma ideia, no ano de 2010, né, para o vestibular de 2011, tivemos 3.200 inscritos no curso de licenciatura. No ano passado, tivemos 2.800 inscritos. Então, do meu ponto de vista, não decresceu o interesse, né, por essa modalidade. Essa diferença, a gente poderia analisar, mas não vale a pena, é também por conta da mudança do formato, que em épocas diferentes, depois foi feito junto com o vestibular, mas de qualquer maneira, do meu ponto de vista, acho que o interesse permanece o mesmo e grande pelo ensino à distância. No ensino à distância acontece como no ensino presencial,
o fácil na física é entrar e o difícil é sair? Sem dúvida, porque a universidade não se propõe a oferecer um ensino à distância de baixa qualidade, facilitando para os alunos saírem. Essa não é a ideia. A nossa intenção é manter o nível de exigência da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem uma responsabilidade muito grande, né? E essa qualidade não pode cair. É claro que isso faz com que o curso exija muito. E, nesse sentido, não é diferente do ensino presencial. Bom, professor, eu perguntei para o senhor qual era o assunto que as pessoas perguntavam mais para o senhor falou da física quântica, né? Mas a sua experiência é física para partículas elementares e campos? O senhor pode falar qual é a sua área de atuação, explicar para mim, por gentileza? Sim. Então, eu trabalho em teoria quântica de campos, né? E a teoria quântica de campos é um formalismo, né, matemático que procura compatibilizar a teoria quântica com a teoria da relatividade. Então, na realidade, a teoria quântica, o que é essencial, né, a teoria da relatividade, na física na qual eu trabalho, que é a teoria quântica de campos, o que é essencial é justamente a física quântica, a teoria quântica, né, e a teoria da relatividade. E essa teoria procura compatibilizar essas duas. Agora, a única ou a melhor aplicação da teoria quântica de campos é na descrição das partículas elementares, que são os objetos que constituem as demais coisas, né? Os tijolinhos a partir dos quais todas as coisas no universo são feitas. Então, quem trabalha em teoria de campos, eu diria 90% ou mais, se dedica a descrever as partículas elementares, porque não existe nenhum outro formalismo adequado para descrever as partículas elementares. Mas se pode entender também como uma técnica, né? um método, né? A teoria quântica de campos. Eu queria saber do senhor, dos temas mais pesquisados pela comunidade internacional em física, quais os que estão dentro do Instituto? Você sabe me dizer? Pode ser dentro da sua área, né? O Instituto cobre praticamente todas as grandes áreas, né, da física no mundo. Essa é uma grande virtude do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né, localizado no município de São Paulo, porque nós temos um outro Instituto de Física da USP em São Carlos, né? Mas veja-se que o Instituto de Física da USP em São Carlos, ele tem um foco muito forte, né, em física da matéria condensada, né, em ótica, física atômica. Agora o Instituto começa a se abrir um pouco mais, abrigando grupos em teoria quântica de campos, em partículas elementares. E veja-se que o Instituto de Física tem grupos trabalhando, além de física da matéria condensada, ótica, física atômica, física nuclear, física das partículas elementares, grupos muito fortes, teóricos, né? Aqui no Instituto, física nuclear e assim por diante. Certamente é um instituto que cobre no Brasil o maior número de áreas da física, do ponto de vista da pesquisa. É riquíssima a pesquisa no Instituto de Física e nós temos, então, boas razões para nos orgulharmos disso. Pensando nessa riqueza do Instituto, quais são as atividades que um físico pode desempenhar na sociedade moderna? Um dos grandes problemas que nós temos na física no Brasil se refere exatamente a isso. A inserção do físico, não é, no segmento, na atividade produtiva, ser contratado pelas empresas. Como nós temos produzido
relativamente poucos físicos, né? Eu acho que nós temos hoje no Brasil cerca de 8 mil físicos. Não é muito, não. Não é muito, não. Então, esses físicos acabaram indo para o meio acadêmico. Na verdade, eu diria que os físicos hoje se inserem muito mais nesse mercado de trabalho, né? Na academia, né? E agora, quando eu falo de academia, eu estaria, no caso, né? Incluindo, a despeito de não ser muito apropriado isso, né? Também laboratórios de pesquisa. Nós temos o Laboratório Nacional de Leucíncotron, em Campinas, o INPE. Então, temos grandes laboratórios no Brasil que absorvem físicos. E os físicos, então, hoje, eles se dedicam muito à pesquisa, quer seja em grandes laboratórios, quer seja na academia, no ensino, porque temos muitos físicos formados pelo Instituto de Física que estão ensinando em escolas, né, do ensino médio, alguns até no ensino fundamental, mas é uma minoria de físicos, né, e muitos na academia, e um outro tanto em grandes laboratórios de pesquisa no Brasil. Então, eu diria que o mercado de trabalho para os físicos é no segmento da educação, né, e da pesquisa. E o senhor acha que na pesquisa esse mercado ele pode crescer, ele pode ampliar? Tem se ampliado, sim. Né? Tem se ampliado, sim. No entanto, eu acho que a física só vai dar um grande salto de qualidade quando nós tivermos um número muito grande de físicos nas indústrias, nas empresas, né? E é isso que temos sempre chamado a atenção, né? Eu me lembro, desde o início da Sociedade Brasileira de Física, né, que sempre se preconiza a ideia de que os físicos são muito importantes naquelas empresas, né, que trabalham com tecnologia de ponta. No entanto, a absorção dos físicos nesse mercado de trabalho tem sido realmente muito pequena, a despeito dos esforços das entidades representativas, quer seja a SBPC ou a Sociedade Brasileira de Física, né? E alguns até acreditam que com a regulamentação da profissão, né, se abra automaticamente um espaço aí e um novo espaço de trabalho, né, para os físicos. Eu, pessoalmente, não sou tão otimista, não. Eu acho que se não convencermos, né, os industriais, as grandes empresas, né, de que o físico tem um papel muito importante no desenvolvimento de novos produtos, na inovação tecnológica, né, se não se convencerem, não vai adiantar muito. Não é por meio de uma lei que a gente vai resolver isso. Eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, a Sociedade Brasileira de Física está interessada em regulamentar a profissão de físico, acreditando que isso gera um mercado de trabalho. Agora, professor, se o senhor tivesse que explicar a física para um leigo, como o senhor explicaria? Eu desistiria de explicar para um leigo. É muito difícil. O que eu poderia fazer, né, é tentar explicar alguns conceitos de física para um leigo. Né? Isso não é difícil, não. Alguns conceitos de cinemática, né, velocidade, por exemplo, alguns conceitos da dinâmica, o conceito de força. Então, eu acho que dá, sim, para explicar muita coisa para leigos, mas eu jamais me proporia a tentar ensinar física quântica para um leigo, né? Eu acho muito difícil, eu tenho dificuldades, por isso que eu brinquei no início de que eu desistiria, né? Porque um dos grandes problemas que os cientistas têm é de adequar a linguagem. Então, quando eu disse que eu desistiria, é porque a nossa linguagem já não é uma linguagem trabalhada para transmitir o conhecimento de uma forma simples, sem usar termos técnicos pesados, né? Então, nós temos dificuldades. Eu acho até que
alguns jornalistas talvez tenham a felicidade, né, e a capacidade de passar conteúdos de uma forma mais simples do que os cientistas. Porque eles, de fato, têm muita dificuldade para passar alguns conteúdos. Como eu disse antes, não todos. Eu acho que eu teria facilidade, sim, né, para explicar alguns conteúdos, né? Mas não todos, certamente não todos em física, né? Teoria da relatividade geral, por exemplo, eu não sei como explicar o conceito de geometria do espaço, espaço curvo e assim por diante. Pode ser uma limitação minha, mas de qualquer maneira é sempre mais difícil, né, você passar alguns conteúdos para leigos. Professor, como foi então que o senhor se interessou por física? Teve algum parente, algum tio, algum professor? O senhor pode contar um pouco da sua história? Eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre fui muito bem em matemática. Mas logo percebi que matemática pura não era a coisa que me interessava, não. Seria mais interessante utilizar o formalismo para descrever fenômenos da natureza, né? E aí eu fiz a opção pelo curso de física, porque a física requer, as pessoas às vezes não gostam disso, mas aquelas que pensam diferente cometem um enorme equívoco. E eu acho que esse é um dos equívocos que nós temos hoje no ensino de física, é não querer ensinar matemática, né? A física pressupõe, né, para a descrição da natureza, que ele tenha um embasamento matemático muito forte, muito forte. Nós não reconhecemos isso. Eu, há uns 3 ou 4 anos atrás, comecei a ler, né, algumas obras de Galileu, né? Eu achei aquilo fantástico, sabe? Porque é um aspecto que ninguém chama atenção. O Galileu, ele se preocupava com formalismo matemático e descrever matematicamente. E eu me lembro, por exemplo, o movimento uniforme, que é muito simples, o movimento uniforme, muito simples. Hoje dizemos velocidade constante, né? E ele, então, tem 4 proposições e 3 teoremas para demonstrar isso. O movimento uniformemente variado, 28 teoremas. 28 teoremas. Então, veja, Galileu já se preocupava com formalismo matemático. E, às vezes, a gente se esquece do grande livro que fez a revolução na ciência, denominado Principia, né? O que são os Principia? O livro de Newton era muito claro no seu título: Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ou seja, ele chamava atenção para os princípios matemáticos, o formalismo matemático que você precisa. E a grande revolução newtoniana não foi só enunciar as leis. Todo mundo fica achando que força igual a massa vezes aceleração é a grande lei de Newton. É sim, mas o que era importante é o cálculo diferencial, né, que ele desenvolveu ao mesmo tempo para poder explorar essa lei. A partir do cálculo diferencial, essa lei adquire um caráter muito forte do ponto de vista de fazer previsões. Ela passa a ser, né, uma teoria que faz previsões sobre os movimentos. Então eu acho incrível que em pleno século XXI tenhamos esquecido como é que as coisas aconteceram, evoluíram e o que representou uma mudança de paradigma na filosofia natural. Do ponto de vista de Newton, a mudança de paradigma na filosofia natural são os princípios matemáticos. E a gente não pode esquecer isso. Está chegando. Sai barulho, não. Não. Tudo bem? Tudo bom, você. Você quer fazer alguma pergunta, professor? Fica à vontade. Você já terminou? Não, ainda não. Não. Mas a gente siga- vai se revezando. Tá bom, tá. Siga o seu roteiro aí. Mas a gente vai se revezando.
A senhora tem alguma pergunta? A pergunta que eu queria seria mais assim, da trajetória. Bom, foi bom que você agora falando de chegar aqui no Instituto, né? Assim, que marco que você considera que foi para você, né? Que importância teve chegar numa instituição como o Departamento de Física da USP, quer dizer, entrar na USP abriu que oportunidades para o jovem que queria fazer física? Entrar na USP, para mim, representou algo muito importante e por um aspecto bem simples. É que aqui eu encontrei os grandes mestres, os grandes professores, os grandes orientadores. Eu fui orientado pelo professor Jaime Thiomno e também pelo que eu considero ter sido o maior físico teórico brasileiro, Jorge André Svieca. Fui aluno deles e aprendi muito com eles. Mas não é só física, não, que eu aprendi com eles. Né? É como aprender física. Eu, depois, se quiserem, pode cortar esse pedaço, não tem problema nenhum. Né? Mas quando eu estava no terceiro ano, eu sempre tirei boas notas. Né? E no terceiro ano, no curso de eletromagnetismo, o professor Thiomno, que era o professor de eletromagnetismo, na primeira prova, ele decidiu convidar um conjunto de alunos que haviam se saído bem. Essa é uma coisa também que eu acho interessante. Né? Pessoas que procuram despertar aí vocações, né? Encontra pessoas que têm condições, né? E oferece oportunidades. E o Thiomno trabalhava em física de partículas elementares, não em teoria de campos, mas em física de partículas elementares. Jorge André Svieca trabalhava com teoria de campos. E eu fiquei muito entusiasmado e me perguntei, puxa, como é que eu posso utilizar melhor essa oportunidade, né? Uma pessoa que trabalha com física de partículas elementares. Então, fui perguntar ao Thiomno sobre livros sobre física de partículas elementares. Eu falei, agora sim, vou aprender barbaridades sobre física de partículas elementares. Tenho aqui um grande orientador, né? E ele vai me indicar livros bons, né? Para aprender física de partículas elementares. Foi uma ducha de água fria. Ele falou, Gil, escute, a primeira coisa que tem que fazer é aprender o básico. Você está querendo estudar partículas elementares quando você talvez não saiba muito bem ainda eletromagnetismo, não sabe mecânica. Então, a primeira tarefa que o Thiomno me deu foi resolver todos os problemas de eletromagnetismo de um livro de eletromagnetismo. Então, essa já foi a primeira lição que eu aprendi com o Thiomno, um grande cientista. É importante você ter um conhecimento básico, aprofundado, porque sem isso não adianta colocar os carros ou o carro na frente dos bois. Então, por isso que eu disse que aprendi com eles não somente a física, né, mas o que você deve fazer para que você se torne um bom físico. É uma questão de mentalidade. E o Svieca não era diferente. Ele gostava muito que você se dedicasse a disciplinas básicas, dentre as quais uma que ele lecionava na graduação, que eu tive a felicidade de fazer com ele, que é mecânica quântica, que é uma disciplina básica. Né? Então, para mim, a entrada na universidade me propiciou, né, o contato com o que ela pode oferecer de melhor, né, que são os grandes pesquisadores, os grandes pensadores, né, e isso, para mim, me beneficiou muito, foi muito benéfico. Bom, eu também sou formada em física, né, até antes de você, né, nos anos 60 também. E agora, então, eu não acompanhei a trajetória mais, digamos, do Instituto de Física. O departamento de física, ele era mais modesto, menor. O que aconteceu com o departamento depois que virou um instituto? Como você vê essa passagem de um departamento para um instituto isolado na USP? Se você olhar
documentos, né, dos anos 60 sobre o Departamento de Física vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, você vai ter ali cerca de 25 docentes, a 30 docentes mais ou menos. Era muito pequeno o departamento. Com a reforma universitária, criando os institutos, o que aconteceu foi que a carga didática de física, que a Poli tinha responsabilidade, né, a farmácia e assim por diante, essa carga didática recaiu a responsabilidade pelo Instituto de Física. E logo, repentinamente, um instituto precisava de docentes. E eu fui um dos grandes beneficiados disso. Eu acho que eu fui um dos primeiros a serem contratados como instituto. Porque, repentinamente, a física precisava ministrar aulas para a Poli, para a farmácia, para a biologia, para vários institutos. E o número de docentes cresceu vertiginosamente. De 10 anos depois, mais ou menos, estávamos com 150 ou 160. Crescemos por um fator 6. E chegamos a um ponto, e agora vou contar uma história, né, que é verídica, mas eu sou um dos poucos docentes deste instituto que foi contratado praticamente só com a graduação. Só com a graduação. Eu me formei e já iniciaram o processo de contratação. Por que isso? É o crescimento vertiginoso que se deu assim que criaram um Instituto de Física. Passamos de 25 a 30 docentes para 150, 160 docentes, né? Então, foi extremamente importante a reforma universitária, porque com isso, com a criação dos institutos, não somente a física cresceu, a química cresceu, a matemática cresceu, a biologia cresceu, né? E a física, em particular, em São Paulo, teve um crescimento vertiginoso num período relativamente curto. E nós tivemos um reitor, né, que foi o professor Goldenberg, e o primeiro diretor, depois do Moscati, que passou por uma fase de transição. E na gestão do professor Goldenberg, nós tivemos uma contratação de um número muito grande de professores e de funcionários do Instituto de Física. Cresceu muito na gestão do professor Goldenberg. Bom, como o senhor falou, o Instituto cresceu bastante, mas não só o Instituto, a universidade como um todo. Uhum. Né? E não só a Universidade de São Paulo, outras universidades apareceram e cresceram. Como o senhor coloca o Instituto de Física nesse contexto da universidade, comparando com outras unidades e comparando com outros institutos de física de outras universidades do Brasil, não só com relação à produção de pesquisa, mas também com a formação de estudante? Então, eu acho que o Instituto de Física teve realmente um crescimento diferenciado em relação a outros institutos, né? E eu acredito isso, né, a duas coisas. E as pessoas se esquecem um pouco, né, da história para entender por que aconteceu isso. Por que o Instituto de Física cresceu tanto, né? O Instituto de Física cresceu tanto e recebeu aqui, nesse campus, uma área privilegiada. Nós temos aqui cerca de 130 mil metros quadrados. Veja qual é o Instituto de Física ou Departamento de Física no mundo que tem uma área tão grande. Agora, por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, se criou a percepção de que o domínio da energia atômica, como era chamada naquela época, né, nós hoje dizemos a energia nuclear, né, seria muito importante para o país, né, ter o domínio desse conhecimento, né. E aqui em São Paulo, se você olhar no mapa desse campus, em 1950, com certeza, eu já encontro ali
um espaço não para física. É curioso, eu tenho comigo um documento indicando que ali não seria a física, seria a física nuclear. A física nuclear. Então, um espaço nesse campus para a física nuclear. E logo em seguida, o IPEM. Então, a física em São Paulo, ela cresceu muito por conta do interesse no desenvolvimento dessa área no Brasil. E o professor Oscar Sala foi uma figura chave nesse desenvolvimento da física. E a física passou a ser tão importante que várias comunidades contribuíram até mesmo com edifícios aqui. O Basílio Jafé é uma doação, é um prédio que foi inaugurado enorme em 1955 por conta da doação da família Jafé. O Alessandro Volta, com um conjunto de prédios lá em cima, também antes dos anos 60, por conta de doações da comunidade italiana, porque física passou a ser importante. Física nuclear passou a ser super importante. Né? Então, a física em São Paulo teve um desenvolvimento inicial, né, por parte de Vatagem, mas não fora pela guerra, né? A ciência no Brasil estaria em uma situação muito pior. Mesmo porque o CNPq, criado em 1951, ele foi criado para a exploração e para avançar pesquisas e desenvolvimento na área de física nuclear. O CNPq começou por conta do interesse no domínio da tecnologia nuclear. E a física em São Paulo, nos anos 60, recebeu muito investimento. Nos anos 50, o laboratório do professor Sala foi um dos grandes laboratórios aqui no Brasil, inaugurado em 1955. Agora, no rastro do interesse pela física nuclear. O Pelletron, esse grande laboratório, ele foi inaugurado em 1970, antes até da criação do Instituto, por conta do interesse na física nuclear. Então, a física em São Paulo, ela cresceu muito no pós-guerra, por conta desse interesse na área de física nuclear. E por isso que a física nuclear aqui se tornou muito forte, né? Então, o Instituto cresceu de uma forma diferente por conta desse interesse. Logo depois da guerra, por pesquisas na área de física nuclear, investimentos grandes em grandes laboratórios aqui, né? Um espaço enorme que foi reservado próximo do IPEM, né? Até mesmo o IPEM, né? Ele tem uma forte ligação, desde o início, né, com o Instituto de Física, porque essa área aqui foi toda ela pensada para o desenvolvimento da física nuclear. A partir de 1970, se percebeu que outras áreas seriam mais importantes ou igualmente importantes do ponto de vista do desenvolvimento. E a física do estado sólido demorou para se implantar aqui. A física da matéria condensada demorou para se implantar aqui em São Paulo por conta disso, né, da força, né, de uma área que era a física nuclear. De forma que, em São Paulo, certamente a física se desenvolveu de uma forma diferente das demais instituições. Ela começou bem mais cedo. Em 55, o Van de Graaff, um laboratório enorme, tem fotos aí para vocês verem, muito grande, impressionante mesmo. Mas não havia aqui salas de aulas aqui em 1955, só laboratório, né? Então, e depois, né, certamente a física em São Paulo, tendo a competência que ela já possuía, né, e com grandes nomes da ciência aqui, ela recebeu muitos investimentos. Esse instituto, eu já disse e desafio, eu gostaria de encontrar um instituto vinculado à universidade que seja maior do que esse no mundo. Nós temos aqui cerca de 26 prédios
26 prédios nesse instituto, né? E cobrimos todas as áreas da física. Eu não conheço um instituto maior e mais forte do que esse. Quantos laboratórios são, professor? O número de laboratórios eu acho que eu não saberia dizer assim de cor, né? Mas é um número bem grande e deve ser muito próximo do número de edifícios, né? Porque em quase todo edifício você tem um laboratório, né? Por exemplo, naquele edifício Van de Graaff, lá em cima, eu contabilizo 4 laboratórios ali, por exemplo, né? Então, alguns prédios não têm laboratório, como o da biblioteca, o restaurante. Então, eu acho que deve ser um número muito próximo de 30 laboratórios de pesquisa aqui. No início do seu depoimento, você comparou o ensino de física e a pesquisa em física. E falou que, então, hoje, você vê o ensino de física como não tão desenvolvido. Isto, disse isso. A pesquisa de física está muito mais avançada aqui no Brasil do que o ensino de física. Uma coisa que também a gente ouve falar é que os formados pela USP nunca foram muito para o ensino. E no começo, realmente, eles ficaram mais na academia, que você está falando, né? Uhum. Mas qual o papel hoje? Isso mudou? Quer dizer, hoje o Instituto de Física forma, também tem um papel na formação de professores para ensino médio? Então, quando eu formulei críticas ao ensino de física, né, eu estou falando de uma forma geral, não o ensino de física na Universidade de São Paulo, né? É a isso que eu me referia, né? Mas também disse que mesmo em São Paulo, o ensino que se faz aqui é nos mesmos moldes de 30 ou 40 anos atrás, né? Mas o Instituto, de fato, ainda hoje, é o grande formador de recursos humanos para atuar no ensino médio e no ensino fundamental. Porque nós produzimos aqui cerca de 80 professores, né? Quer dizer, 80 pessoas são licenciadas, né, a cada ano no Instituto de Física. Então, o Instituto, eu estimo que produza cerca de 20% a 25% de professores, né? É um número pequeno no Brasil. Nós produzimos cerca de 300 a 400 físicos, né, na licenciatura. Então, acho que o Instituto ainda contribui muito. No entanto, quando eu me referi ao fato de que o ensino não evoluiu, é só você olhar as avaliações. O ensino está mal. O ensino de física no Brasil está muito mal. E esse é o fato. É claro que o Instituto de Física tem procurado dar uma boa contribuição ao manter a licenciatura. A licenciatura forma um número grande de pessoas, mas os alunos que se formam na licenciatura são poucos que acabam realmente indo para o ensino, para a escola. Eu acho que valeria a pena fazer algumas pesquisas em relação a isso. Mas eu estou falando aqui o ano passado eu dei aulas para a licenciatura, eu pergunto para os alunos, uma boa parte deles já são empregados, inclusive, querem um curso de nível superior. Eles não vão necessariamente para a escola, onde os salários são bem baixos, né, quando comparados com os salários da iniciativa privada. Então, o Instituto de Física tem contribuído muito na formação de recursos humanos, mas não tem dado, a meu ver, né, a ênfase em relação à incorporação de novas tecnologias no ensino, né, formando, portanto, um professor muito nos moldes do que nós formávamos algum tempo atrás. Eu acho que isso não é bom, né, e os resultados, de fato, são muito ruins. Quer dizer, é só você ver as avaliações que nós temos, até mesmo algumas avaliações internacionais, que colocam o Brasil no ensino de ciência e de matemática realmente numa posição muito ruim.
também apontam que a produção científica brasileira, de modo geral, tem crescido e a física contribui de forma significativa. No entanto, a produção de patentes ainda é muito pequena. O que o senhor acha que deveria ser mudado no método de ensino e como essa mudança poderia favorecer o desenvolvimento tecnológico? O desenvolvimento tecnológico acaba ficando muito prejudicado pela nossa ênfase na formação mais acadêmica dos alunos. Eu acho que se nós não mudarmos um pouco o nosso currículo, nós não vamos gerar recursos humanos com uma formação que as empresas, as indústrias de alta tecnologia precisam. Eu acho que nós cuidamos muito, e muito bem, na verdade, de uma formação para a academia e para as escolas. Mas nós não damos uma formação que seja adequada para a inserção do aluno no mercado de trabalho. Agora, eu só gostaria de comentar a questão de novo, que você mencionou. Temos uma produção científica fantástica, crescente, isso é muito bom. Publicamos em boas revistas indexadas internacionais, mas eu cobro sempre que posso trabalhos que representem uma mudança de paradigma. É isso que está faltando para a física brasileira. Professora. Eu só queria saber como é que estão indo as coisas. Você já falou da Univesp? Depois que eu cheguei, explicitamente no Univesp? O ensino Ensino à distância. Já. Ela fez uma pergunta sobre ensino à distância. E sobre... Assim, você sabe que... Isso não está gravando, né? Então, peraí. Então, dá um erro. Ah, você está gravando? Não, porque o objetivo desse vídeo é coletar informações e depoimentos sobre a história do Instituto, que eu já vi você falando bastante, sobre como o Instituto é hoje e sobre a profissão de físico. A gente sempre faz umas perguntas, tem uma lista preliminar, genérica, que ela já deve ter mostrado aí, a filósofa, mas você sabendo desse objetivo, se tem alguma coisa que vem à cabeça que você deveria dizer, que você acha que seria importante dizer, que a gente não perguntou, sobre qualquer uma dessas coisas? Só um minutinho, tem um recado para o senhor. Uhum. Ah, tá. Eu tenho mais 10 minutos pelo recado que eu recebi aqui. Que pena. Ok. Quando quiser, professor. Não, acho que seria importante só resgatar alguns aspectos históricos que a gente se esquece muito. Eu acho isso uma pena. A física começou pelas mãos de Gleb Vatagen, com certeza um cientista de mão cheia, que se dispôs a vir para o Brasil. É claro que ele teve uma série de incentivos para vir para cá. Occhialini, que depois se juntou ao grupo. E a física começou pequena, no sótão da Rua Três Rios, onde estava a Escola Politécnica. Era um espaço pequenininho, pequenininho mesmo. Praticamente naquela sala faziam tudo, davam aulas, uma mesa para o Vatagen fazer pesquisas, E ela não evoluiu muito, a física. Aqui se dá a impressão de que depois de 20 anos havia crescido muito e não crescemos. A física continuava pequena, restrita a São Paulo e Rio. Mas o fato é que a presença do Vatagen aqui foi importante para despertar vocações. Alguns estudantes brilhantes, como Mário Schemberg, receberam influência dele, não orientação, mas a influência. A Marcelo Damy de Souza Santos, que depois se transformou num grande físico experimental. Oscar Sala se beneficiou desse
grupo que estava aqui em São Paulo, né? Mas a física cresceu muito pouco nos primeiros 20 anos. O pós-guerra mudou isso. Aí nós já tivemos o interesse pela física. Mas é curioso que era para usar de uma forma que, na verdade, eu acho que os físicos condenavam já naquela época, não é? Que não era o uso da ciência para fins pacíficos. Mas havia o interesse do governo, não é? Do Dutra, bem como depois de outros governos. E aí a ciência, e em particular a física, deu um salto muito grande. E esse salto ocorreu praticamente em São Paulo, porque esse movimento de apoio à física, a física nuclear, não aconteceu na mesma proporção no Rio. E, repentinamente, começa aqui um conjunto de edificações e de laboratórios nesse espaço, um espaço enorme, porque a cidade universitária, nos anos 50, era uma terra quase deserta. Aqui se chegava só nos períodos que nós tínhamos um bom tempo, porque se chovia, a dificuldade para chegar aqui era muito grande. Já começa por aí, não é? E com a vinda de alguns físicos interessados em desenvolver a física nuclear, né, aqui nesse campus, e logo em seguida a doação por parte de figuras importantes, né, como o cavaleiro Basílio Jafé, a família Jafé, na verdade, né, um prédio novo em 1955, num lugar que não havia nada aqui no entorno. É só olharem as fotos e verem como esse edifício se erguia num terreno absolutamente vazio, nada por aqui, né? Mas era o interesse pela física. Doações da comunidade italiana de edifícios. Quando eu cheguei aqui em 1965, como estudante da Faculdade de Filosofia, eu fui um dos primeiros a vir, né, para esse campus, eu já encontrei aqui um bom conjunto de edifícios. Como é que isso aconteceu? De novo, tendo em vista o interesse pela física, né, e já se projetava o laboratório Pelletron, que foi inaugurado em 1970. Então, a física aqui em São Paulo foi crescendo muito, muito. E com uma reforma, aí a física realmente teve uma evolução impressionante em São Paulo, quer seja do ponto de vista de investimentos, da contratação de recursos humanos, quer seja da contratação de funcionários, né, para esse campo, e também de construções civis. A física foi se ampliando. Hoje nós temos esses prédios aqui embaixo que foram depois dos anos 70, a construção deles, né? Até chegarmos hoje a esse grande instituto. Eu sempre digo que é um dos maiores institutos de física do mundo. Eu diria que é o maior instituto de física do mundo. Em área física, em número de docentes contratados, mais um número relativamente grande de pós-docs, né? Nós temos aqui nesse instituto entre 200 e 250 pesquisadores constantemente. É um número enorme. Agora, eu queria chamar a atenção para os desbravadores, né, para aqueles que impulsionaram muito a física, né? Eu citei o nome do Sala, eu gostaria de reforçar a relevância do trabalho do José Goldenberg, do professor José Goldenberg. O Instituto cresceu muito durante a gestão dele como diretor e depois a gestão dele como reitor da universidade. E grandes cientistas, né, que por aqui passaram, e esse é o diferencial, né, do Instituto de Física. Aqui, se o aluno tem interesse, ele vai encontrar condições para fazer pesquisas e sob a orientação das melhores cabeças, né, da física brasileira. Tem
tempo para mais uma? Lógico. Sim. O senhor tem uma grande experiência como pesquisador, como docente e como administrador também. Então, conhece o Instituto e a Universidade muito bem. Na sua opinião, qual é o futuro do Instituto e da Universidade? Nos próximos anos e décadas, como isso vai se transformar? Então, eu acho que a universidade, até esse ponto, ela tem recebido um apoio muito grande da sociedade. E o futuro dela vai depender da sua atuação, né, no sentido de promover o desenvolvimento, no sentido de produzir recursos humanos qualificados, né, e dela se manter como uma instituição que contribui muito para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento cultural, né, para o desenvolvimento social e econômico do país. Enquanto ela se mantiver assim, eu acho que ela continuará tendo o apoio da sociedade e está assegurado um futuro brilhante para a universidade. Agora, acho que a universidade precisa, e agora estou falando mais do Instituto de Física, se eu tivesse que recomendar, né, em como o Instituto de Física poderia ser cada vez mais útil para a sociedade, eu diria o seguinte: o Instituto deveria se preocupar em reformular o seu currículo para produzir físicos que possam e tenham competência para atuar no segmento industrial, né? Eu acho que o Instituto sempre falou nisso e já houveram iniciativas que acabaram morrendo. Eu me lembro de um curso criado pelo ex-diretor, o professor José Roberto Leite, né? Um curso de física aplicada, física tecnológica, e nós não estamos nos movimentando muito em relação a isso. Então, eu diria que talvez alterar o currículo pensando em formar um físico que não é só para a academia, né? E, finalmente, na questão do ensino, mudar os métodos. Eu não acredito muito que se sustente por muito tempo esse método, né, que não leva em conta a modernidade, né, que não leva em conta as novas exigências, né, dos alunos que já cresceram com uma grande familiaridade com as novas tecnologias, com novos métodos, né? Então, eu acho que o Instituto precisa realmente pavimentar, né, o seu caminho em direção ao futuro, agregando novas tecnologias ao ensino e, quem sabe, oferecendo, sim, cursos à distância, porque essa é uma modalidade que cresce realmente muito no mundo todo. Porque, com isso, o Instituto atenderia uma demanda que é mais recursos humanos, né? Ofereceria, então, mais vagas, mais oportunidades para os alunos. Ok, eu tenho um horário. Sim. Professor, só 3 minutos, eu preciso que o senhor preencha para mim a autorização de uso de imagem. Ah, sim. Enquanto o senhor tira o microfone. Uhum. Muito obrigada. Ah, tá. Não